Ciro Gomes participou de algumas entrevistas e sabatinas, dentre elas a do Estadão. E as respostas são, no mínimo, intrigantes. É isso que eu vou explicar no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. É isso, sem mais delongas, mas eu já quero fazer um convite. Antes da gente começar a ver esse vídeo, já ver a postura do Ciro Gomes, estava bastante à vontade, bastante de boa. E, inclusive, isso é um ponto que eu tenho notado nessa disputa presidencial, com respostas um tanto quanto irônicas. E vamos ver o que ele fala logo no começo. Então denuncie que eu acabei minha opinião sobre o Na assunto. eventualidade de haver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, mesmo? você vai Tu votar acha nulo mesmo? ou vai viajar para Paris? Eu vou votar em mim. Votar em mim. Mas eu... Essa é uma pergunta que eu acho bastante desrespeitosa até da parte dos jornalistas, porque ele é um candidato, nós estamos no primeiro turno. É natural que, mesmo que ele esteja atrás nas pesquisas, ele busque levar o eleitor a votar nele com a hipótese dele ir para o segundo turno. E aí já induz a perguntar, em quem você vai apoiar no segundo turno? Descartando qualquer hipótese existente, por menor que seja, de eventualmente ele ir para o segundo turno. Isso é desrespeitoso da parte do jornalismo e tenta induzir, inclusive o eleitor dele, a já ter a migração de votos antecipada para algum outro candidato. É uma pergunta maliciosa e eu gostei da resposta. Eu vou votar em mim. E é o que deveria ter sido dito. Qualquer candidato tem que dizer que vai votar nele. Estamos no meio de um debate presidencial, há 2 semanas da eleição, muita coisa pode acontecer e é no mínimo desrespeitoso você induzir um candidato a falar em quem vai votar no segundo turno. Se é que o segundo turno vai acontecer, vamos concordar. E, de novo, o gabinete do ódio e o mentiroso Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente está intoxicando a cabeça dele. Eu estava aqui na votação. Eu não fui para Paris no dia da votação. O que eu não fiz, porque é meu direito de cidadão, é fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço. Mas não há menor... Aqui ele devolve outra cacetada, porque o Lula alega o tempo todo que o Ciro teria ido para Paris durante a eleição. Eu, sinceramente, não sei o que ele fez. Mas é fato que ele não apoiou o Haddad, o candidato petista. E por conta disso, o PT joga na conta do Ciro Gomes a derrota do Haddad. E o Ciro já marca logo o ponto. Não vou apoiar um bandido. Que é assim que o Lula tem que ser tratado, como um bandido. É a resposta perfeita que a imprensa tem que ouvir, a despeito do que eles querem falar, que é o que tentam fazer com o Ciro Gomes. Mas o senhor não acha que, até pelo protagonismo que o senhor tem, de tantos anos no país, não... E é um direito do senhor, como o senhor disse, perfeito, não há questão em relação a isso. A minha questão é, isso não ajudou também, de alguma forma, a colocar tudo isso que nós, como brasileiros, inclusive essa o senhor... é a mentira. E aqui a gente já vem para um outro ponto. O outro repórter faz a mesma pergunta, só que de outra maneira. O que ele queria? De novo, colocar o Ciro Gomes na situação de ter que dizer quem ele votaria no segundo turno. Agora jogando a responsabilidade para o Ciro do Haddad ter perdido a eleição em 2018. Mas o fato é que o Haddad era marionete de presidiário. O brasileiro não queria marionete de presidiário na presidência da República, seja com Ciro ou sem. O Ciro, inclusive, desmonta o argumento. Afinal de contas, todos os votos que ele teve, se somados com o do Lula, não dariam a votação do Bolsonaro, que foi avassaladora. Não tinha como essa junção de forças Haddad e Ciro, de alguma maneira, derrotar o Bolsonaro. E a resposta do Ciro desmonta o jornalista. Dessa tragédia, eles vão matar o Brasil. As nações também se suicidam. Eu vou ao segundo turno e só Deus e o povo brasileiro, às 17h30 do dia 2, me tirarão a determinação de vencer essas eleições. Sim, mas qual a estratégia para subir dos atuais 5% em 11 Atacar em dias? Trancilim e defender em zigue-zague. O senhor pode explicar? Não, porque essa... E o melhor é a resposta final. Atacar em Trancilim e responder em zigue-zague. Porque é justamente esse o ponto da imprensa. Eles tentam achincalhar o candidato. E é isso que a esquerda está fazendo com o Ciro Gomes nesse exato momento. Quem não se curva para a doutrina ditatorial, autoritária do Luiz Inácio Lula da Silva é execrado por essa gente. E o execrado da vez é o Ciro Gomes. O Lula, de alguma maneira, tenta ganhar a eleição no primeiro turno. E ele considera que o Ciro disputando a eleição com seus 7, 8% de intenção de voto, é ali o que ele tem, de alguma maneira, seriam votos que na leitura deles iriam diretamente para o Lula, e o fato de o Ciro estar disputando a eleição o torna um grande traidor da esquerda. Não há o direito democrático, como o Lula disse no debate, de o Ciro ou qualquer outra pessoa disputar contra ele. Essa gente tem que atuar de maneira servil, se curvar ao líder e se curvar às suas vontades. Quem não se curva, não demonstra essa lealdade cega e até autofágica ao petista, acaba de alguma maneira sendo cancelado, sendo execrado, e é isso que estão fazendo nesse exato
exato momento como o Ciro Gomes, seja na sabatina do Estadão, onde os entrevistadores se prestaram a esse papel, seja por uma elite artística, seja por aquela carta lamentável que políticos da América Latina fizeram cancelando o Ciro Gomes porque ele quer disputar a eleição. Ele tem o direito, como membro do PDT, como político que é, e como candidato de centro-esquerda, de esquerda, não sei como ele se denomina, é natural, é válido isso, e para isso existe o segundo turno. Agora, por qual motivo o Lula não quer disputar o segundo turno? Qual o medo que o petista tem do segundo turno? Por que ele foge tanto? Será que é o medo de perder a eleição? Será que é a certeza do fracasso que pode se avizinhar ao final de outubro, ao final do segundo turno? Isso eu não sei. Eu sei que culpar um adversário pelo próprio fracasso é no mínimo covarde. E aí a gente tem uma outra resposta do Ciro em outro vídeo, veja só. Anote outro número aí. O Lula, durante o período que mandou no Brasil, deu lucro aos bancos de 8 vezes maior do que o Fernando Henrique. 8 vezes. Confira, meu irmão, se isso não for verdade. E é engraçado, é que nós começamos a entender por que a esquerda está escrachando o Ciro. Porque ele está desmontando as mentiras que o Lula conta. O Lula deu 8 vezes mais lucro para os bancos durante todo o período da sua gestão. Essa é a realidade. E ele vem falar de que o problema é o sistema financeiro. O problema no sistema financeiro é a péssima gestão que eles fizeram com o teu bolso. A alta taxa de juros, a inflação, todo o mercado financeiro, o mercado bancário lucrou como nunca durante os governos Lula e Dilma Rousseff. Agora, mesmo com todo esse lucro trilhardário deles, vai lá no banco tentar pedir um empréstimo, vê se você consegue. Agora, se você for parente do Lula enquanto presidente, eu garanto, sai sem nem ter que analisar o crédito. O debate, o Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu. Foi falado de número de economia, não respondeu à denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Está condenando o meu povo. Sabe o que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado. E é verdade, o Bolsonaro foi pra cima do Lula no debate, denunciou a corrupção, chamou ele de ex-presidiário e o Lula se cagou inteiro. Simplesmente ficou acuado, porque ele tá mentindo. Ele não tá ali pra falar algo de maneira convicta. O Lula não tá num debate pra falar sobre algo que ele acredita. Ele tá lá pra mentir. E a gente vê a fraqueza do mentiroso quando ele fica todo acovardado, titubeando e falando números que não existem pra de alguma maneira justificar a própria mentira. Tá trazendo o Geraldo Alckmin para o poder no Brasil, por isso é que o sistema tá com ele. Por isso é que o sistema está com ele. Vocês estão elegendo, esses que estão descuidados com essa memória, vocês estão elegendo um cara reacionário que foi repudiado pelo povo de São Paulo. E aqui tem um ponto de análise interessante. Segundo o Ciro, o fato do Alckmin ser o vice do Lula é justamente para atrair o sistema com o Lula. E aí eu, sinceramente, eu não sei dizer se é verdade, mas o Alckmin sempre foi um candidato do sistema. Durante suas décadas, enquanto prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, candidato do PSDB, ele foi o candidato do sistema. E foi o candidato que se opunha ao PT, fez carreira se opondo ao Lula e, por sua vez, o Lula se opunha ao Alckmin. O Ciro, por sua vez, ele traz os argumentos de sempre. O candidato do fascismo, o candidato do nazismo, o candidato disso, daquilo, para atacar o Geraldo Alckmin. Só que ele se esquece que o Geraldo Alckmin agora está com o Lula. E aí a incoerência vem no todo. E quem está falando a verdade? O Ciro nesse tipo de argumento, ou então o Lula ou o próprio Geraldo? A questão da salada política é tão grande que não dá para saber para onde você olhar e aonde está a verdade. Virou um cara vendido pro sistema e vendeu a gente, nós todos. Por quê? Porque qual é o compromisso do Lula? Vá no Google. Está conciliado com o Geraldo Alckmin, que defendeu isso. A política de preço da Petrobras, vocês pagam hoje na Bahia o diesel mais caro do Brasil. Não dá para denunciar, porque no Lula abrir a boca, eu falo em Petrobras, a turma diz ladrão, petrolão e tal. Esse é o problema do Brasil. E aí ele conclui com o argumento óbvio. O Lula não consegue falar da Petrobras porque naturalmente vão chamar ele de ladrão, e ladrão ele é. Por isso é muito cômodo para o Ciro Gomes, na posição de candidato nem Lula nem Bolsonaro, atacar ambos. E aí a gente vê que a linha dele é mais atacar o Lula. Afinal de contas, como ministro do PT que foi, tem experiência de casa para poder saber onde bater e em quem bater. E tá batendo. Agora é bastante conveniente, né? Às vésperas da eleição de 2022, o Ciro de repente acordou para que o PT é uma quadrilha, para que o Lula é um bandido, para que essa gente não serviu de nada. Ele se esquece que o próprio PDT, partido do qual ele é candidato a presidente, fez base da Dilma Rousseff e atuou contra o impeachment da Dilma Rousseff. Foi um dos partidos que mais deu trabalho na época do impeachment da Dilma Rousseff e faltou, inclusive, a posição incisiva do próprio Ciro pelo impeachment da Dilma. Em 2018, na eleição presidencial, faltou este posicionamento do Ciro contra o Haddad, a marionete de presidiário. Nós vemos nessa eleição um Ciro completamente paz e amor, diferente do Ciro que todo mundo conhece, do Ciro truculento, do vá pra casa de Romero Jucá. Agora é um outro candidato. E aí fica a dificuldade. Qual Ciro fala a verdade? O antigo Ciro, aliado do PT, truculento, que falou da Patrícia Pilar, ou o atual Ciro Gomes, que bate em todo mundo e traz um discurso de centro mais sensato? A pergunta fica para você. Um abraço e vamos processar tudo.